falar por alguns momentos sobre o tema da mensagem desta noite, o tempo de intimidade com Deus. Irmãos, é tempo de nós, como igreja do Senhor, buscarmos ao Senhor. É tempo de intimidade com Deus. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 15. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Amém, igreja? Os irmãos encontraram? Amém? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de plantear e há tempo de saltar. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém, igreja? Podemos sentar, igreja do Senhor. Irmãos, nesta noite, o tema da mensagem desta noite, tempo de intimidade com Deus. Nós lemos aqui, irmãos, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E falamos de tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, né? Tempo de trabalhar, há tempo para tudo debaixo da terra. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que Deus exige de nós tempo de intimidade com Deus. É o tema da mensagem desta noite. Irmãos, eu olhei, né, o que vem a ser intimidade com Deus, e na introdução aqui eu falei, né, e eu quero falar para os irmãos o que vem a ser intimidade com Deus. Intimidade com Deus é o mesmo que relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento profundo e contínuo com Deus, construído por meio de práticas constantes de devoção a Deus, leitura da Bíblia e meditação, buscando o conhecimento e a comunhão com o Pai. Isso é tempo de intimidade com Deus, relacionamento profundo com o Pai. Irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, dias, se você, meu irmão e minha irmã, não tiver intimidade com Deus, você não vai vencer os dias maus, não. Porque a cada dia em que nós vivemos, irmãos, o mundo ele está se aproximando para a grande tribulação. O mundo ele está próximo do governo do anticristo. E nós precisamos, irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, século 21, no ano 2025, precisamos de ter tempo para ter intimidade com o Pai.
E a nossa intimidade com o Pai, com Deus, tem que ser diariamente, todos os dias. Todos os dias nós temos que ter intimidade com o Pai. Todos os dias nós temos que buscar a face do nosso Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem buscado de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento a Deus? Se você tem buscado, amém. Se você tem buscado pouco a Deus, busque mais. Busque mais. Irmãos, para nós vencermos os dias maus, os dias que se aproximam, os dias que nós já estamos vivendo eles, é preciso de muita intimidade com Deus. Muita intimidade. Irmãos, eu creio que em breve, irmãos, em breve, a igreja vai ser perseguida, a igreja do Senhor, e nós não podemos negar o Senhor e nem apostatar da fé. Eu creio que em breve, irmãos, esse mundo vai haver uma grande tribulação neste mundo, mas nós temos que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse mundo, irmãos, em breve, um único homem, ele vai governar este mundo, e esse homem é o anticristo. E esse mundo vai ser governado por um único homem, e ele vai perseguir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai ser perseguida. Mas, meu irmão, você precisa de muito relacionamento com Deus para você vencer os dias maus como homens de Deus venceram no passado. Nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre homens que venceram no Velho Testamento e no Novo Testamento, sobre a vida de alguns homens que venceram os dias maus, porque eles viveram uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de obediência a Deus, e foram homens que viveram dias de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. Intimidade com Deus é o que Deus exige de cada um cristão, que Deus exige da igreja. Deus exige, irmãos, intimidade com Ele. A intimidade nossa não pode ser superficial, ela tem que ser profunda. Nós temos que a cada dia, irmãos, buscar mais o Senhor. Em Oséias capítulo 3, versículo 6 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor. Nesta noite, igreja do Senhor, veremos alguns homens que viveram intimidade com Deus, que viveram em sua época dias difíceis, mas eles foram fiéis a Deus e eram homens que tinham intimidade com o Pai, intimidade com Deus. Primeiro homem, irmãos, que nós vamos falar sobre a vida dele, 1 Reis capítulo 18, versículo 19 ao versículo 30, fala de um homem, Elias, homem de fé que viveu em uma época de perseguição, mas foi fiel a Deus até o fim de sua vida aqui neste mundo. Os irmãos conhecem o fim de Elias. Ele foi trasladado, arrebatado em uma carruagem de fogo para o céu. Elias, ele foi trasladado em uma carruagem de fogo. Mas Elias, irmãos, ele foi um homem que ele viveu dias de intimidade com Deus. Na sua época, ele viveu uma época de intimidade com Deus, dias de intimidade com Deus. Elias, irmãos, ele viveu numa época de perseguição. Os irmãos conhecem a época que ele viveu, o rei Acabe, Jezabel, o rei e a rainha Jezabel. Eles perseguiram Elias. Elias, irmãos, ele desafiou, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, versículo 39, Elias, ele desafia Jezabel e desafia também Acabe. E ele desafia, ele diz para Acabe e Jezabel: vamos subir ao monte Carmelo, e o Deus que responder com fogo é Deus, porque
Elias, irmãos, ele precisava de mostrar àquela nação, àquele povo, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus único, que nós temos que crer nele, o Deus todo-poderoso. E para Elias provar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus verdadeiro, ele tinha que desafiar os profetas de Baal. E ele primeiro, ele disse para Jezabel e Acabe: vamos subir ao Monte Carmelo, eu e os seus 450 profetas de Baal, e o Deus, Acabe, Jezabel, que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. E Acabe, irmãos, ele achou boa a proposta de Elias, do profeta Elias. E Acabe, ele subiu, Jezabel também, Elias subiu ao Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal também subiram, e ali eles levaram, irmãos, 2 animais para o sacrifício, e podemos dizer assim, os serviçais de Acabe levaram águas, cântaros de águas para o Monte Carmelo, levaram lenha também para o Monte Carmelo, e quando chegou lá no monte, Elias, ele fez a proposta dele, que de 6 horas da manhã até o meio-dia, os profetas de Baal, eles iriam invocar o Deus Baal, e o Deus que respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E os profetas de Baal, irmãos, chegaram no Monte Carmelo, eles pegaram o altar, não repararam o altar, não consertaram o altar, os profetas de Baal, e chegaram em cima do monte, e eles pegaram, colocaram a lenha, colocaram o sacrifício, que era um animal, partiram no meio, e eles ficaram de 6 da manhã até o meio-dia, clamando ao Deus Baal: Baal, Baal, manda fogo do céu, Baal, Baal, manda fogo do céu. E diz a Bíblia que os profetas de Baal se cortaram todo, sacrificaram seus corpos, saíram sangue nos seus corpos, pedindo a Baal que Baal mandasse fogo. E ficaram de 6 horas da manhã até o meio-dia, e Elias começou a zombar dos profetas: fale mais alto, talvez Baal esteja dormindo, e ele vai se acordar, e ele vai responder com fogo. E Elias começou a zombar dos profetas de Baal, porque Elias tinha intimidade com Deus, irmãos. Elias, irmãos, ele vivia em intimidade com Deus, era um homem de Deus, um homem cheio de unção, um homem cheio de autoridade, um homem, irmãos, de oração, um homem consagrado, um homem que viveu uma vida santa, uma vida de obediência a Deus. E Elias começou a zombar dos profetas, e os profetas, até o meio-dia, eles se cortaram todo e falaram, oraram a Baal e pediram em alta voz a Baal, e Baal não mandou fogo do céu. Aí Elias, ele disse: agora terminou o tempo de vocês, agora é o meu tempo. Elias primeiro, ele conserta o altar, ele estava quebrado, ele tinha uma rachadura no altar, ele consertou o altar. Elias, ele coloca lenha no altar. Ele faz um rego em volta do altar. Ele pega aqueles cântaros de água que Jezabel e Acabe tinham subido para o sacrifício, e era água talvez para o povo beber, e Elias pegou ali aquela água e jogou no rego as águas, por 3 vezes ele encheu aquele rego em volta do altar, que a água começou a transbordar. Os cântaros, de tanta água, transbordou o rego de água. Elias, ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e coloca em volta do altar. E Elias pega o sacrifício, ele parte ao meio, coloca em cima do altar. E Elias, ele faz a oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, manda fogo do céu. E a Bíblia diz, irmãos, que o fogo desceu do céu, o fogo de Deus. O fogo consumiu a lenha, o sacrifício, as pedras. A água foi evaporada pelo fogo de Deus, evaporou a água.
E o povo de Israel começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o povo viu o milagre de Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagres, mas Ele quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele, né? Experiência com Ele. Você precisa, meu irmão, de ter experiência com Deus. É tempo de intimidade com Deus. É tempo de nós termos experiência com Deus, fazermos experiência, termos experiência com Deus. É tempo de intimidade com Deus. É tempo de buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É tempo de buscar, irmãos, é tempo de fé, é tempo, irmãos, de renovarmos a nossa aliança, de renovarmos a nossa fé. É tempo de a nossa fé não pode ser decrescente, ela tem que ser crescente, nossa fé, e nós temos que a cada dia estar firme, servindo este Deus, buscando este Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas 7, 14 e 15. Nós temos que buscar, irmãos. Elias também, irmãos, ele, além dele fazer descer fogo do céu, em Tiago 5, versículos 17 e 18, Elias, irmãos, ele ora e por 3 anos e 6 meses, Tiago 5, do 17 e 18, está escrito assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias, irmãos, ele era um homem sujeito à mesma paixão que eu, que os irmãos que estão aqui. Mas Elias era um homem consagrado, ele era um homem que não brincava com Deus. Ele era um homem que ele sabia, né? O seu alvo é Cristo, o seu alvo era Deus, ele viveu antes de Cristo, o seu alvo era Deus. E Elias, ele sabia que ele não podia, irmãos, brincar com Deus. Ele não podia, irmãos, viver uma vida de qualquer maneira neste mundo. Ele tinha que viver uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida em obediência a Deus. Porque, irmãos, Deus ele não usa, irmãos, um altar de qualquer maneira, não. Você é o altar do Senhor. Se o seu altar, se a sua vida estiver de qualquer maneira, Deus não vai te usar. Deus ele não usa vaso quebrado. Primeiro ele conserta o vaso, para depois usar o vaso. Elias, irmãos, olha a intimidade que este homem tinha com Deus. Elias, ele ora a Deus e ele pede ao Senhor: Senhor, não manda chuva sobre essa terra. Senhor, Acabe e Jezabel, eles estão com o coração endurecido. Senhor, não manda chuva. E por 3 anos e 6 meses Deus falou assim: eu não vou chover, não vou mandar chuva. E a água se secou, irmãos. O povo ele passou por escassez de água. 3 anos e 6 meses sem chuva, 42 meses sem chuva. E depois Elias ora e começa a chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal de chuva, né? E choveu muito, que transbordou os rios. E ele era assim um homem de fé, homem consagrado a Deus. Deus ele usou Elias durante muitos anos. Depois que o ministério de Elias já tinha encerrado aqui na terra, Deus falou assim: agora eu não vou usar mais o meu servo, não. O ministério dele encerrou. Ele matou os 450 profetas de Baal. E após matar os 450 profetas de Baal, Jezabel e Acabe quis matar Elias. Aí o Senhor Deus disse: não, vocês não vão matar o meu servo, não. Deus ele falou assim: eu vou mandar uma carruagem de fogo lá na terra. Elias vai entrar na carruagem, ele vai subir para o céu e ninguém vai matar o meu servo, porque ele é meu servo. Eu guardei a vida dele na terra, eu tenho protegido ele, eu não vou deixar ninguém matar o meu servo, porque ele é fiel a mim, e eu vou transladar ele uma carruagem de fogo. E Elias, irmãos, ele vai descer aqui na terra como testemunha, as 2 testemunhas que não morreram, Elias e Enoque. Enoque andou com Deus também, ele andava com Deus, um homem santo de Deus.
E Elias é uma dessas duas testemunhas que vai descer na terra. Ele não morreu, ele está no céu com o Senhor. O segundo homem, irmãos, queremos falar nesta noite, Eliseu. Eliseu também, irmãos, foi um homem tinha muita intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. Eliseu, irmãos, ele viveu uma vida, irmãos, de intimidade, um tempo de intimidade com Deus. Eliseu, irmãos, era aquele homem que as pessoas viam Deus na vida de Eliseu. A sunamita, quando Eliseu passou próximo à casa da sunamita, Eliseu ele estava andando, aí a sunamita disse para o seu esposo: meu esposo, vamos fazer um pequeno quarto para o homem de Deus, ele é um homem de Deus. Ela viu a qualidade, as características de um homem de Deus na vida de Eliseu, a sunamita. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, porque Eliseu é um homem de Deus. Eliseu teve muita intimidade também com Deus. Ele recebeu de Deus porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Ele recebeu essa porção dobrada. Elias, irmãos, ele tinha muita unção. E Eliseu tinha unção em dobro. Isso é porção dobrada. A unção em dobro. A unção que tinha em Elias, Deus deu em dobro a Eliseu após ele pegar a capa de Elias. Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo e ele jogou a capa para Eliseu. Eliseu pegou e colocou a capa de Elias e ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus em sua vida. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 13, né? Também fala de Eliseu tendo experiência com Deus, né? O texto fala, irmãos, da cura da lepra daquele homem oficial, Naamã. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou. Esse foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pois se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, irmãos, Naamã, irmãos, Deus mandou, Eliseu mandou Naamã lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã disse assim: em Damasco tem Abana e Farpar, rios de água cristalina, não poderia eu lavar nessas águas 7 vezes e ficar curado? Ou não poderia Eliseu orar a Deus e eu ser curado? Né? Mas o Senhor Eliseu disse: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e será curado. E ele foi e mergulhou e ficou curado. Olha, irmãos, que homem de Deus, Eliseu. Eliseu, irmãos, a Bíblia fala também dessa mulher sunamita e o seu marido. Sunamita perdeu o seu filho morreu. Um jovem, um garoto. Eliseu, irmãos, ele deita em cima do menino, ora a Deus e o menino é ressuscitado por Deus. Deus ressuscita o menino, filho da sunamita. Eliseu era um homem que tinha experiência com Deus, intimidade com Deus. Eliseu era um homem, irmãos, que ele vivia uma vida consagrada, uma vida santa também aqui na terra. O terceiro homem, irmãos, senão nós não vamos passar muito de 9 horas e não podemos passar muito das 9, né? O terceiro homem também que tinha muita intimidade com Deus está em Êxodo 14, do 21 ao 23. Moisés. Não vamos ler o texto, né? Mas Moisés, ele abriu o mar
Vermelho. Moisés foi um homem de fé, um homem de coragem, que libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito. E Moisés, irmãos, ele foi um homem de intimidade com Deus, muita intimidade com Deus. Irmãos, Moisés era um homem tão consagrado que Deus falava com Moisés no monte. Já pensou, irmãos? Deus falou com Moisés no monte, deu os 10 mandamentos, né, a Moisés no monte. Deus deu os 10 mandamentos. E Deus falava assim com Moisés: Moisés, aqui é o limite, o povo fica desse limite para baixo, embaixo do monte, tem lá um limite que o povo pode ficar dali para baixo. Desse local aqui para cima do monte é só você, Moisés. Só você. Porque você, Moisés, é o meu servo. É o meu servo que eu quero lá em cima do monte, porque eu vou dar os 10 mandamentos a você. E Moisés, ele ficava lá dias, irmãos, em cima do monte. Deus falava com Moisés. Deus deu a ele os 10 mandamentos. E quando Moisés desce e chega lá embaixo e vê o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés fica indignado. Deus já estava indignado com o povo, Moisés também indignado com o povo. Ele pega aquele bezerro, ele dissolve aquele bezerro no fogo, derrete aquele bezerro, né, no fogo, e pega aquele ouro daquele bezerro e joga no rio. Aquele ouro daquele bezerro, vendo o povo adorando o bezerro de ouro. Mas Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, irmãos. O mar vermelho. Já pensou o mar, irmãos? Moisés, ele chegou diante do mar, olha que intimidade com Deus. Deus deu muita autoridade a Moisés. Moisés, ele foi um homem que ele falava com Deus. Falava com Deus. E Deus falava também com Moisés. Moisés, irmãos, ele chegou com seu cajado, Deus mandou: Moisés, toca nas águas do mar, e o mar ele vai se abrir. E abriu. Fez 2 grandes paredões de águas, e o povo de Israel passou em terra seca. Quando o povo de Israel já estava lá do outro lado, irmãos, Faraó e o seu exército entrou dentro do mar dentro, e diz as Escrituras que Faraó e todo o seu exército morreu, afogado. Mas o povo de Israel, ele atravessou do outro lado do mar. Olha que homem de experiência com Deus. Deus falou com ele: Moisés, liberta o meu povo do cativeiro no Egito. E Moisés foi lá falar com Faraó e falava a Faraó: deixa, Senhor Deus mandou, deu uma ordem para você libertar o povo de Israel. E o Faraó não libertava, e Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, praga das rãs, né? Deus mandou 10 pragas, e na 10ª praga, a morte dos primogênitos, dos egípcios. E mesmo assim, Moisés, ele deixou o povo sair, e logo após que o povo saiu do cativeiro do Egito, Faraó novamente foi com o seu exército atrás do povo de Deus. E morreu o Faraó e todo o seu exército afogado no Mar Vermelho. Esse homem, ele tinha muita experiência com Deus, irmãos. Eu creio que o próprio Deus falava com Moisés: Moisés, eu quero que meu povo seja santo. Moisés, eu quero que Israel venha viver uma vida santa. Deus falava, eu creio, com Moisés no monte. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no monte. E Moisés, irmãos, queria que aquele povo vivesse uma vida santa, uma vida de intimidade com Deus, uma vida consagrada, o povo de Israel. Mas ele era um povo, né, que desobedecia, um povo, né, de ingrato. Um povo que murmurava, um povo que disse para Moisés: Moisés, no Egito a gente tinha tanta carne, e aqui agora no deserto nós não temos carne. Aí Deus mandou as cordonizes, eles comeram carne, tanta carne, que a Bíblia diz que as carnes saíam pelas narinas do povo de Israel. Água, quando eles estavam com sede, Deus dava água geladinha, fresquinha para o povo.
Quando o povo estava com fome, Deus mandava o maná, o pão do céu. O povo, quando eles estavam com um calor, né, o deserto, irmãos, o sol no deserto, né, queima a pele, e Deus durante o dia uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Deus fez tudo para aquele povo, Deus protegeu aquele povo no deserto. A Bíblia diz que os sapatos não envelheciam, os pés não inchavam do povo, as roupas do povo não gastava, né? Eles saíram com uma roupa e eles chegaram lá do outro lado com a mesma roupa. Não terminava a roupa, eles não adoeciam no deserto, porque o próprio Deus cuidava da saúde do povo. O próprio Deus estava ajudando o povo. Eles viram milagres ali no deserto. Mas aquele povo, irmãos, infelizmente, um povo de coração duro, que murmurou muito contra Deus, desobedeceu a Deus. Mas Moisés, ele teve intimidade com Deus. O quarto homem do Velho Testamento que teve intimidade com Deus é Noé. Noé, irmãos, construiu uma arca. Noé também teve intimidade com Deus. Gênesis 6, do 13 ao 19, Deus encontrou graça em Noé. Irmãos, sabe o que é Deus encontrar graça no homem? Deus olhou do céu e Deus, ele viu somente Noé, um homem justo, um homem íntegro, na sua época, um homem sincero, um homem reto, um homem consagrado, um homem obediente, um homem santo. Deus achou graça em Noé. Deus olhou do céu, encontrou em Noé um homem com essas qualidades e achou graça em Noé. Aí Deus manda Noé construir a arca. Olha que intimidade com Deus, irmãos. Noé, irmãos, Noé, ele construiu uma arca, 120 anos construindo uma arca. Terminou no final dos 120 anos. No fim dos 120 anos, quando ele construiu aquela arca, 120 anos construindo aquela arca, pegando as tábuas, passando ali os betumes na arca, Aquela arca foi construída com tábua, com betumes, E quando ele terminou, aí o Senhor Deus disse: entra na arca. Noé entrou seus 3 filhos Sem, Cão e Jafé, a esposa de Noé e as suas 3 noras. E depois que eles entraram na arca, choveu 40 dias e 40 noites de chuva. E Noé era um homem, irmãos, que tinha tanta intimidade com Deus, que Deus preservou 8 almas, porque Deus achou graça em Noé. Se o que Deus queria, irmãos, é destruir todo mundo. Deus olhou do céu, ele viu o pecado, ele falou: vou destruir. Sabe o que, irmãos, que Deus olha do céu? Sabe por que ele não destruiu ainda esse mundo? Porque Deus olha do céu, ele vê a igreja. Deus olha do céu, ele vê a sua noiva vivendo aqui uma vida santa, uma vida consagrada. Deus olhou do céu e ele vê, irmãos, aqui na terra ainda os cristãos dando glória a Deus, aleluia, e vivendo uma vida consagrada. Por isso que Deus ainda não destruiu esse mundo. Mas Deus, ele olhou do céu, ele viu Noé, achou graça em Noé, achou em Noé um homem justo, um homem íntegro, um homem santo, um homem consagrado. E Deus falou assim: eu não vou destruir por causa de Noé. E não destruiu aquela geração. E nós somos a geração de Noé. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, é as raças humanas. Nós somos descendentes de um dos filhos de Noé. O povo oriental é descendente de um dos filhos de Noé. O povo asiático é descendente de um dos filhos de Noé. Um homem de intimidade com Deus. No Novo Testamento também queremos falar de 2 homens, já estamos concluindo a mensagem, homens que tiveram muita intimidade com Deus agora no Novo Testamento. Atos 5, do 15 ao 16. Irmãos, Pedro foi um homem de intimidade com Deus. Atos 5, do 15 ao 16. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos, em marcas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas,
concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha, irmãos, todos curados. Ali não eram poucos curados, não, eram todos curados. A sombra de um homem de fé, a sombra de um homem que tinha intimidade com Deus, a sombra de um homem consagrado, de um homem santo, do homem que vivia uma vida em obediência a Deus. A sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos, homem de intimidade com o Senhor Jesus, com Deus. Já pensou, irmãos? Pedro estava aqui, a sombra dele ali, aí passava um enfermo lá de lepra, que tinha lepra, era curado da lepra. Passavam lá com o coração grande, a sombra de Pedro, ele passava na sombra de Pedro, ficava curado do coração grande, do câncer, de muitas outras doenças. A sombra do apóstolo Pedro, olha que um homem de intimidade com Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 41, em uma das mensagens do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele era um homem de tanta intimidade com Deus, que Deus enviou um anjo para libertar ele da prisão. Ele estava preso e tinha 4 quaternos de soldados, 16 soldados, ali na delegacia ou no presídio, fazendo a segurança do apóstolo Pedro. A igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava orando. Deus enviou um anjo, libertou o apóstolo Pedro da prisão. Olha, intimidade com Deus. Outro homem, já concluindo a mensagem de intimidade com Deus, Atos 19, do 11 ao 12. Atos 19, do 11 ao 12, o apóstolo Paulo. Irmãos, eu me espelho na vida desse homem, de Pedro, do apóstolo Paulo. Eu me espelho na vida dele. Versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos fugiam deles, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha, irmãos, de sorte que até os lenços, os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam das pessoas. Olha, irmãos, a intimidade com Deus, experiência com Deus. Os lenços, o apóstolo Paulo, né? O lenço dele, talvez ele tinha um lenço, né, de passar, né, no rosto, ou de passar na pele, um pano, um lenço. Os aventais, né, dele, né? Ele pegava aquilo e alguém falava, deixa eu levar lá na minha casa, tem alguém moribundo, tem alguém lá doente, enfermo, tem alguém lá, né, desenganado pelo médico, né? O médico Lucas desenganou. Aquela pessoa está moribunda, ela está enferma, ela está desenganada pelo médico, me dá aí. O apóstolo Paulo, ele pegava os aventais e o lenço, toma. Chegava lá na pessoa enferma, encostava na enfermidade. Se estava com lepra, era curada. Se estava com câncer, era curado. Se estava, né, com coração grande, era curado. Se estava desenganado pelo médico Lucas, ô Lucas, você desenganou essa pessoa, aí o lenço passava sobre aquele doente, ele era curado. Olha a intimidade com Deus, irmãos. Os lenços, os aventais do apóstolo Paulo curava os enfermos. E os espíritos malignos também, os demônios, irmãos, eram expelidos das pessoas. Além das pessoas doentes serem curadas, os demônios também eram expelidos daquelas pessoas que tinham legiões de demônios. Olha, irmãos, Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. É o versículo que acabamos de ler. Milagres. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. E eu quero nesta noite profetizar. Deus fará milagres extraordinários, curas, pelas mãos dos irmãos da Igreja Batista da Capelinha. Amém, igreja? Deus, ele vai te usar, meu irmão, minha irmã. Deus, ele vai te usar, jovem. Deus, ele vai te usar para você ser canal de bênção,
para você orar pelos enfermos e as enfermidades daquela pessoa que está enferma ser curada, e Deus vai te usar em nome de Jesus. Meu irmão, o mesmo poder, a mesma autoridade que Deus deu aos profetas e aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Deus ele pode te dar hoje. Igreja, Deus quer te usar poderosamente na pregação do Evangelho, na oração. Deus quer te avivar. Igreja Batista da Capelinha, é tempo de buscarmos experiência com Deus, é tempo de buscarmos o avivamento, é tempo de buscarmos, irmãos, cura, milagres, salvação de almas. É tempo, irmãos. Jesus ele está voltando, e é tempo, igreja, de nós a cada dia nós buscarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Nós temos que buscar a Deus com sinceridade. Nós temos que viver uma vida santa, a vida consagrada, a vida do altar, porque Deus ele quer te usar, igreja. Deus ele quer te usar. Eu peço à igreja que esteja orando. Eu pergunto você nesta noite, alguém aqui nesta noite que deseja ter intimidade com Deus? Alguém aqui nesta noite que deseja falar o mesmo que Isaías falou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ele quer te usar, meu irmão. Deus ele quer te enviar para pregar o Evangelho. Deus ele quer te usar poderosamente. Deus ele quer usar a igreja do século 21 poderosamente. E eu creio que Deus vai te usar. Deus vai te dar autoridade do céu. Amém, igreja? Deus vai te dar autoridade. Nós vamos orar nesta noite por sua vida, por sua família. E eu quero desafiar você, meu irmão, você que deseja nesta noite, deseja ter autoridade, deseja ter experiência com Deus, eu quero orar por você. Vem aqui à frente.